Olá, olá, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês, meus queridos concurseiros acadêmicos aí do curso de Direito e de outros cursos que tenham vontade de vir aqui estudar, adquirir conhecimento. Hoje, então, a nossa aula é sobre o crime de violência psicológica contra a mulher. Aí você vai dizer, mas peraí, Jéssica, na outra aula você disse que o crime de perseguição ele vinha a ser muito importante em decorrência das violências psicológicas que as mulheres sofriam, certo? Sim, certo. Só que a perseguição é somente uma das condutas que caracteriza a violência psicológica contra a mulher. Então, há um tipo para isso. Agora nós vamos ver o tipo penal que é específico da violência doméstica contra a mulher. Então, aqui nós temos sim um crime próprio, né? Que é um crime que somente, então, somente a mulher pode ser vítima desse delito e o autor, né? Tanto mulher quanto homem. Pessoal, o delito de violência psicológica contra a mulher, ele também é um crime novo. Ele foi incluído aí no Código Penal por meio da Lei 14.188 de 2021 e entrou em vigor no dia 28/6 de 2021, tá? Pessoal, a violência doméstica psicológica é uma das 5 formas de violência que é trazido pela Lei Maria da Penha, que é a lei, então, 11.340 de 2006. Esta lei, a Lei Maria da Penha, ela traz, então, 5 formas de violência. Ela traz a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. Ok? Então, de violência física, nós temos a lesão corporal, né? Leve, grave, gravíssima. Temos as vias de fato, entre outros delitos, principalmente o homicídio, que é a forma de violência aí mais cruel, né? E mais intensa que pode chegar, então. Aí tem-se também Foi assim, acabou. Temos também a violência moral, né? Que tem, então, que nós temos as condutas de injúria, calúnia, difamação. Aí nós vamos para a violência patrimonial, nós temos os crimes de dano, né? Entre outros. Aí nós vamos para a violência sexual, nós vamos ter o estupro, importunação sexual, então tem vários delitos. Quando se falava em violência psicológica, não se tinha um delito. Então, essa mulher está sendo vítima de violência psicológica. Tá, qual é a punição sobre isso? Nós vamos ver as condutas. Por exemplo, uma ameaça é uma violência psicológica. Então, nós tínhamos o delito de ameaça, mas ele é genérico, tá? Então, após 15 anos da Lei Maria da Penha, foi, então, criado o delito de violência psicológica em si. E ele traz, basicamente, o texto da Lei Maria da Penha no que diz respeito à violência psicológica. Então, pessoal, acompanha comigo. O que o artigo, então, 147B, tá? Ele vem na sequência aí do crime de stalking, do crime de perseguição, ele traz sobre violência psicológica contra a mulher. O verbo é causar. Então, causar um dano emocional à mulher. Esse dano, ele vai prejudicar ou perturbar o seu pleno desenvolvimento, tá? Visando degradar ou controlar as suas emoções, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, então nós temos a ameaça, ou então mediante constrangimento em frente a outras pessoas, né? Humilhação, manipulação, isolamento, tá? Esse isolamento tem que se ver como que ele é caracterizado, né? Dependendo de como esse isolamento for feito, nós vamos ter, então, um crime de sequestro e cárcere privado. Mas se for um isolamento que essa vítima ela tem acesso à rua, né? Mas ela tem esse medo, tá? Na cabeça dela, em decorrência das ameaças, por exemplo, ela acaba se isolando do mundo, a gente enquadra aqui no isolamento. A própria chantagem, ridicularização, limitação do direito, então, dessa mulher de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause, então, prejuízo à sua saúde psicológica ou à autodeterminação, tá? A autodeterminação é o que, gente?
é as próprias escolhas da vítima. Ela não faz as escolhas por ela mesma. Ela vai fazer as escolhas conforme o companheiro dela determinar, tá? Então, pessoal, este crime, ele é também pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, tá? E dentro do próprio artigo traz-se, claro, se desse fato não se constitui um delito mais grave. Então, nós temos, como eu falei no crime anterior, se tiver uma lesão corporal, né? Uma vias de fato, lesão corporal, ela vai deixar vestígio, vias de fato não deixa vestígios, né? A gente já falou sobre isso aí na aula de lesão corporal. Mas vocês veem que existem muitas condutas na violência psicológica. Então, o que é a gente prejudicar o seu pleno desenvolvimento? Essa mulher, ela perde a total capacidade dela de poder trabalhar, de poder estudar, né? De poder praticar coisas que façam ela evoluir. Entendeu? Então, todos esses atos vão prejudicar ela. Você imagina uma mulher sendo humilhada em ambientes públicos, né? Ou sendo chantageada para estar cedendo em um relacionamento. E aí, gente, vocês percebem que todas essas situações, elas têm que ser constantes. Então, não é você olhar para uma mulher, por exemplo, e dizer, você tá muito magra, você tá feia. Olha, gente, isso é um crime de injúria, porque você tá ofendendo a honra subjetiva da pessoa. Agora, existe uma violência psicológica você falar isso uma vez? O legislador, ele não traz expressamente que essa conduta ela tem que ser reiterada. Só que para gerar esses tipos de dano à violência psicológica, ela precisa ser uma conduta reiterada. Qualquer uma dessas condutas, para interferir na autodeterminação da mulher, para perturbar o seu pleno desenvolvimento, né, prejudicar isso, não é uma conduta que vai transformar isso numa violência psicológica, tá? Então, existem pessoas que defendem, meu Deus, eu não posso mais falar nem A nem B para mulher que é violência psicológica. Calma, gente, não é bem assim. Assim como tem muitas pessoas e me relatam, mas daí se eu, homem, apoio da mulher, não acontece nada. Não acontece nada. Primeiro, tu foi na delegacia? Lá denunciar, registrar, fazer o exame de corpo de delito, representar criminalmente. A gente não tem bola de cristal. A vítima também vem até a delegacia. Se ela não vem até a delegacia, muitas vezes a gente chega até essa vítima através de um disque denúncia. Então, o crime existe sim. E aí, vocês têm que ser... as pessoas, elas são muito críticas em dizer que então eu não posso falar mais nada para uma mulher, que aí é violência psicológica. Pessoal, se vocês lerem bem esse artigo, vocês vão ver que não é qualquer palavra. São vários atos dentro de um relacionamento que fazem essa mulher ter total prejuízo na sua vida, tá? Então, como eu disse, não é um ato, não é uma situação. Muitas vezes a mulher tem que estar num relacionamento, às vezes 1 mês, para começar a aparecer essas situações. Claro que é meio difícil os atos só começarem, por exemplo, após 1 mês. Mas eu quero dizer que precisa de um tempo. São vários atos que vão demonstrando essa violência psicológica. Não é um ato apenas, tá? Pessoal, esse crime também, ele tem como bem jurídico, como proteção à liberdade individual, à tranquilidade aí da pessoa humana. Claro que ele é um crime próprio. Por que é um delito próprio, gente? A vítima tem que ser mulher. Já falei isso para vocês lá no início desta videoaula. O autor, tanto homem quanto mulher. Então, relacionamento homoafetivo, né? Em que as duas são mulheres. A mulher pode sim ser autora desse delito. Agora, a vítima tem que ser mulher, obrigatoriamente, tá? Então, a gente já conversou aí sobre a conduta em si, tá? Agora, uma coisa que é importante trazer aqui para vocês. O tipo penal não trouxe a exigência que a vítima, ela precisa estar em um relacionamento, que a vítima precisa estar numa situação de afeto, que é a violência doméstica, ou familiar, que a gente abrange os outros membros da família. Então, o legislador não traz isso, tá?
Claro que, na grande maioria dos casos, a gente vai acabar aplicando, né, para essas vítimas de violência doméstica ou familiar, tá? Mas não necessariamente que tenha que ter, que a vítima tenha que ser realmente uma vítima que esteja nessa situação de ambiente doméstico ou familiar, tá ok? Pessoal, é um crime que também somente pode ocorrer na modalidade dolosa, tá? O legislador não trouxe a modalidade culposa, claro. O que é o dolo, gente? O autor, ele age com um fim especial de agir, ou seja, eu tenho ciência do que eu tô fazendo. Eu tenho ciência que eu estou ridicularizando-a, eu tenho ciência que eu estou humilhando, né? Eu tenho ciência que eu estou controlando, tá? Os passos dela, os direitos dela de ir e vir, tá? Eu tenho ciência de que eu estou tomando as decisões por ela, tá? Não estou deixando ela tomar nenhuma decisão na vida dela, tá? Então, esse crime somente cabe na modalidade dolosa. Pessoal, ele também é um crime subsidiário. O que é um delito subsidiário? Ele vai ser aplicado quando não houver um outro crime mais grave, tá? A ser aplicado. Então, beleza, nós temos a ameaça, nós temos o delito de ameaça, nós temos o delito de lesão corporal, tá? Nós temos esses dois delitos. Então, eu não vou colocar, por exemplo, a violência psicológica, porque nós já temos a ameaça, tá? Por exemplo, uma perseguição e mais um delito de lesão corporal. Então, ele é subsidiário. Se um outro crime mais grave não tiver ocorrido, a gente aplica esse, tá? Se ocorrer um outro delito mais grave, não se aplica esse e se aplica o delito mais grave, beleza? Pessoal, ele é um crime de menor potencial ofensivo também, né? Porque a pena aí máxima é de até 2 anos, tá? Só que o que nós precisamos, o que eu preciso lembrar vocês aqui? Eu falei que se aplica fora de ambientes domésticos e familiares, ou seja, se aplica fora do que a Lei Maria da Penha vem a regulamentar, né? A Lei 11.340. Mas vamos para uma situação em que a vítima seja aí uma vítima de violência doméstica. Se for uma vítima de violência doméstica, pessoal, nós vamos aplicar o juizado especial da violência doméstica. Se a gente aplica esta lei, a gente não pode, então, usar todos os benefícios da Lei 9.099, que é a da Lei dos Juizados. Gente, juizado especial criminal e juizado especial de violência doméstica são duas coisas completamente diferentes, tá? Professora, o que é um juizado? O juizado, o objetivo dele é julgar os crimes que têm um menor potencial ofensivo, que a pena seja bem menor, que dificilmente vai ser aplicada uma pena privativa de liberdade, geralmente vão ser aplicadas restritivas de direito. Então, todo o rito processual ele é muito mais rápido, porque esse crime prescreve muito rápido. A pretensão punitiva do Estado prescreve muito rápido. Então, a gente precisa que ele seja julgado de uma maneira mais rápida. Tá? Uma coisa é o juizado especial criminal. Ele vai julgar crimes de menor potencial ofensivo. E aí nós vamos ter vários benefícios. Vamos ter benefícios de suspensão condicional do processo, né? Vamos ter vários benefícios. Aí, no caso, se a lei, né? Se a gente está falando de violência doméstica, aí vai para o juizado especial de violência doméstica, que é uma outra coisa. O que é? É um juiz, tá? É uma vara que vai julgar especificadamente os crimes contra a violência doméstica. Então, são duas coisas diferentes. O que eu preciso dizer aqui, pessoal? Por ser um crime de menor potencial ofensivo, tá? O legislador traz que quando, por exemplo, não é violência doméstica, pode o juiz, né, na hora da sentença, acabar substituindo, então, uma privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou ainda aplicar somente uma multa. Porque é um crime, né, que a pena dele é baixa, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Só que daí o que o legislador traz? Peraí, tudo bem, a violência psicológica, né, para mulher, tá, que não esteja em âmbito de violência doméstica, a gente pode estar aplicando. Agora, se a vítima for realmente uma mulher que está em âmbito doméstico, a violência for doméstica ou familiar, não vai caber,
tá? Então o autor não vai ter direito a essa mudança aí, né, de privativa de liberdade por uma restritiva de direito, tá? Gente, privativa de liberdade é regime aberto, semiaberto e fechado. É xadrez, tá? Restritivas de direito, você, por exemplo, vai ter privações, né, restrições no seu dia a dia. Horário de trabalho, horário de saída, mas você não vai para um estabelecimento prisional, tá? São duas coisas diferentes. Isso vocês vão estudar aí na parte de penas, tá? Dentro aí do Código Penal, tá? Posso trazer uma aula dessas aí, se o pessoal ficar com muita dúvida, tá? Mas acredito que o pessoal tenha noção aí do que é uma privativa de liberdade, do que é uma restritiva de direito. Se vocês tiverem dúvida e quiserem uma aula, coloquem aqui que eu providencio, então, vejo para providenciar uma aulinha para vocês, tá? Dessa parte, tá? Outra coisa, claro, falei que se for a vítima for, né, for uma vítima de violência doméstica, então, vai ser, então, vedada a suspensão condicional do processo, que também é um benefício dessa lei, tá? Transação penal também vai ser vedada e, claro, princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância, que é aplicável aí a crimes de menor potencial ofensivo, não pode ser aplicado para casos de violência doméstica, tá? Então, essa mulher que está sofrendo violência psicológica é uma mulher que está em situação de violência doméstica, não se aplica. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje encerrou. Era isso, mas é isso por hoje. Deu por hoje, né? Que é aquela criancinha lá do Instagram. Deu por hoje, né? Então, encerramos a aula. Espero que você tenha compreendido aí. Se não compreendeu, dá uma voltadinha, vê de novo, tá? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo que eu respondo para vocês. E se é novo aí no canal, se inscreve aí, né? Para não perder nenhum conteúdo. E dá um likezinho aí no vídeo se gostou, que aí eu sei que você tá curtindo aí o material, tá bom? Ótimos estudos aí e uma excelente semana. Até mais!